Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículo 25. Mas quando eu tiver sido elevado, enviar-te-ei um de meus discípulos a fim de te curar de teus padecimentos e dar-te vida, a ti e aos que te acompanham. Sem dúvida alguma, Jesus Cristo é o personagem mais fascinante da história da humanidade. Mesmo quem não acredita em sua divindade, há de concordar com essa afirmação. Sua notoriedade é reconhecida até mesmo por famosos ateus, como Richard Dawkins, para quem Jesus foi um grande mestre moral. Isso se torna ainda mais evidente quando olhamos para a história, cuja linha do tempo é dividida entre o antes e o depois de sua existência terrena. Estudiosos, cristãos ou não, e até mesmo ateus, não cessam de estudar sobre a sua vida. A Bíblia, certamente, é a fonte de pesquisa mais utilizada por esses pesquisadores. A Bíblia é o conjunto de livros inspirados, é o livro sagrado dos cristãos e o mais vendido do mundo. E embora seja possível encontrar Jesus a cada página sua, não há nesse livro sagrado nem mesmo uma linha sequer escrita por ele. A única coisa que há é o relato de que ele escrevia algo no chão no episódio da mulher adúltera, mas o que ele escreveu naquele momento não é mencionado, e a própria Bíblia afirma que nem tudo o que ele fez se encontra nela. Com efeito, há uma passagem bíblica onde se lê: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículo 25. E uma dessas coisas feitas por ele, certamente é a carta que escreveu. Você deve estar se perguntar: que carta é essa que Jesus Cristo escreveu? O que ele escreveu? Para quem escreveu? Por que ele escreveu uma carta? Bem, continue conosco até o fim para saber mais sobre essa fascinante história. E antes de continuarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para acompanhar novos vídeos como este. Em nosso tempo, é comum imaginar que a Bíblia é a única fonte de informações sobre Jesus Cristo. Mas não é bem assim. Se, por um lado, ela é considerada a palavra de Deus, livro inspirado, por outro, temos que considerar que nos 3 primeiros séculos do cristianismo, a Bíblia não existia tal qual como a conhecemos hoje. Jesus Cristo não deixou um livro pronto e acabado. Foi somente a partir do fim do século IV, por determinação do Papa São Damaso I, que seu cânon passou a ser definido. Naquela época, as igrejas locais, em sua liturgia, por vezes, divergiam entre si, realizando a leitura de livros sobre os quais não havia concordância quanto à sua inspiração. Bom, isso é assunto para outro vídeo. Deixe nos comentários se gostaria que eu fizesse um vídeo explicando o processo de formação do cânon bíblico. O que nos interessa para nossa história é que há uma variedade de autores dos 7 primeiros séculos da história do cristianismo, cujo conjunto de obras é conhecido como patrística, onde encontramos muitas informações sobre como os primeiros cristãos praticavam sua fé e como interpretavam os livros sagrados. Em especial, há um autor que muito nos interessa no que se refere à carta que Jesus Cristo escreveu. Esse escritor é Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, também conhecido como Eusébio Pânfili, foi um importante teólogo e historiador cristão dos primeiros séculos da era cristã. Nascido por volta do ano 260 d.C. na Palestina, ele se tornou um dos principais defensores do cristianismo e é especialmente reconhecido por sua extensa obra histórica intitulada História Eclesiástica. Nesta obra monumental, Eusébio narra a história da Igreja desde seus primórdios até o século IV, oferecendo uma importante visão sobre os acontecimentos, personalidades e debates teológicos da época. Além disso, ele foi um estudioso das Escrituras e um apoiador do primeiro concílio de Niceia em 325 d.C., ocasião em que ajudou a formular o Credo Niceno, que é uma das principais declarações doutrinárias do cristianismo. Seu legado como historiador e teólogo contribuiu significativamente para a compreensão da história e desenvolvimento da fé cristã primitiva. Eusébio de Cesareia faleceu por volta de 339 d.C., deixando um legado duradouro na história da Igreja cristã. E é na sua obra mais célebre, História Eclesiástica, que encontramos a fascinante história da correspondência trocada entre Jesus e seu interlocutor. No capítulo 13 do livro 1 dessa obra,
Eusébio nos conta que, nos registros públicos de Edessa, se encontravam as epístolas trocadas entre ambos, e junto a elas, um anexo, em siríaco. Eusébio relata que, em razão da fama que Cristo recebeu pelos prodígios e maravilhas que realizava, um rei lhe escreveu clamando por sua visita e pela cura das enfermidades que lhe acometiam. Esse rei se chamava Abigar, e da capital Edessa, que se situava além do rio Eufrates, reinava sobre o reino de Osroena, na antiga Mesopotâmia, atual Síria. De acordo com a tradição, Abigar estava acometido de uma terrível doença, para a qual não havia cura. Muito se especula se tratava da doença da gota ou lepra, sem haver um consenso sobre isso. Vejamos a carta que o rei de Edessa escreveu a Jesus Cristo. Abigar, filho de Elshama, governador, a Jesus, bom Salvador, que se manifestou na região de Jerusalém. Saudações. Ouvi falar de ti e das curas que operas, sem remédios, nem plantas medicinais. Conta-se que fazes os cegos recobrarem a visão e andarem os coxos, purificas os leprosos e expulsas os espíritos impuros e os demônios, curas os atormentados por longas doenças e ressuscitas os mortos. Tendo ouvido tudo isso a teu respeito, cheguei à conclusão que de duas uma, ou és Deus que desceste do céu e fazes estas maravilhas, ou és filho de Deus que opera tais coisas. É por este motivo, pois, que agora te escrevo, e peço-te que te deis ao trabalho de vir ver-me e curar-me da doença de que sofro. Ouvi ainda que os judeus murmuram contra ti e querem fazer-te mal. Minha cidade é muito pequenina, mas digna, e bastará para nós dois. Eusébio de Cesareia relata que Jesus não atendeu ao rei prontamente, justificando que não poderia se ausentar da região em que se encontrava em sua missão, todavia, não lhe deixaria de socorrê-lo, tão logo se cumprissem as coisas a seu respeito. Devemos recordar que, na época de Jesus Cristo, não havia locomoção movida a motor de combustão. Naquela época e região, o transporte era feito por meio de dromedários ou, no caso de Cristo, a pé. Então, não é difícil imaginar, por tudo aquilo que sabemos, que ele não se ausentaria da terra onde devia primeiro realizar sua missão, ainda mais considerando a distância que deveria percorrer a pé, para socorrer o rei. Vejamos o anexo que se encontrava junto às cartas. Após a ascensão de Jesus, Judas, também chamado Tomé, enviou a Abigar o apóstolo Tadeu, um dos 70 discípulos. Tendo lá chegado, este se hospedou em casa de Tobias, filho de Tobias. Logo que se propagou a notícia de sua vinda, foi indicado a Abigar que ali se encontrava um apóstolo de Jesus, conforme a promessa que lhe fora feita. Tadeu começou, então, pelo poder de Deus, a curar doenças e enfermidades, de sorte que todos se admiravam. Ao ouvir Abigar as maravilhas e milagres operados por ele, as curas que realizava, teve a suspeita de se tratar daquele sobre o qual Jesus lhe havia escrito: Quando eu tiver sido elevado, enviar-te-ei um de meus discípulos a fim de te curar de teus padecimentos. Então mandou chamar Tobias, em cuja casa estava o apóstolo, e disse-lhe: Ouvi dizer que um homem poderoso veio hospedar-se em tua casa. Traze-mo. Tobias, tendo voltado para junto de Tadeu, disse-lhe: O governador Abigar chamou-me e disse-me que te levasse para junto dele a fim de o curares. Tadeu respondeu: Irei, pois fui enviado com poderes em seu favor. Por isso, no dia seguinte, bem cedo, Tobias tomou consigo Tadeu e levou-o a Abigar. Quando chegou, os homens mais importantes da região estavam de pé, ao redor do governador. Logo que ele entrou, Abigar teve de repente grandiosa visão em torno da fisionomia do apóstolo Tadeu. Por esta razão, Abigar prostrou-se perante Tadeu, para espanto de todos os assistentes que não haviam visto o espetáculo, presenciado somente por Abigar. Este perguntou a Tadeu: És de fato discípulo de Jesus, o Filho de Deus, que me disse: Enviar-te-ei um de meus discípulos a fim de te curar e dar-te vida? Tadeu respondeu: Fui enviado para junto de ti, porque acreditaste firmemente naquele que me enviou. E agora, se crês nele, os desejos de teu coração serão realizados conforme acreditaste. Abigar lhe replicou: Acreditei nele a tal ponto que com um exército queria desbaratar os judeus que o crucificaram, se não fosse o Império Romano.
Tadeu respondeu: Nosso Senhor cumpriu a vontade de seu pai, e após tê-la realizado, voltou para junto do pai. Abigar lhe disse: Também eu acreditei nele e em seu pai. Respondeu Tadeu: Por esta razão, imponho-te a mão em seu nome. E logo que o fez, o rei foi curado da doença e dos sofrimentos que o afligiam. Admirou-se Abigar por ter experimentado o que ouvira acerca de Jesus, por intermédio de Tadeu, discípulo dele. Fora curado sem remédios, nem plantas medicinais. Mas não somente ele. Igualmente Ábido, filho de Ábido, que sofria de podagra. Este viera prostrar-se aos pés de Tadeu. Obteve suas orações e foi curado por suas mãos. Tadeu curou ainda muitos outros de seus concidadãos. Operou grandes milagres e anunciou a palavra de Deus. Depois disso, Abigar disse: Tu, Tadeu, operas essas coisas pelo poder de Deus, e nós ficamos muito admirados. Por conseguinte, eu te suplico, fala-nos sobre a vinda de Jesus, como se realizou de seu poder, e em virtude de quem fez tudo o que ouvi contar. Tadeu respondeu-lhe: No momento quero calar-me, mas como fui enviado a fim de anunciar a palavra, reúne amanhã todos os teus concidadãos. Vou anunciar-lhes a palavra da vida, semeá-la. Direi como se realizou a vinda de Jesus, a missão para a qual foi enviado pelo Pai, seu poder e suas obras, os mistérios que ensinou no mundo, em virtude de quem ele assim agia, a novidade de sua mensagem, sua fraqueza, sua humilhação, como humilhou-se a si mesmo, despojou-se e esvaziou-se da sua divindade, como foi crucificado, desceu à região dos mortos, rompeu a barreira que jamais havia sido quebrada, ressuscitou os mortos e, tendo descido sozinho, subiu novamente com uma grande multidão para junto de seu pai. Abigar ordenou então que desde a aurora se reunissem seus concidadãos para escutarem a pregação de Tadeu. Depois, ordenou que lhe dessem ouro em moedas e barras. Este recusou nesses termos: Se renunciamos a nossos próprios bens, como aceitaríamos os dos outros? De fato, o anexo revela que aquilo que Cristo prometera ao rei Abigar foi devidamente cumprido por meio do discípulo Tadeu. E é fascinante como podemos ver nesse relato o modo como o poder de Deus se manifesta por intermédio dos discípulos de Jesus Cristo. De igual modo, temos ali mais um exemplo de como a imposição das mãos de quem recebera a autoridade de Cristo ou de seus apóstolos se faz sentir, realizando milagres. Pois bem, para sabermos mais sobre a promessa de Cristo ao rei, vejamos então a carta que ele escreveu em resposta ao rei. Estão curiosos para conhecê-la? Então, vamos a ela. Em breve resposta, escreveu o Cristo: Bem-aventurado és tu que acreditaste em mim sem me ter visto. Efetivamente, de mim está escrito que não acreditarão em mim os que me viram, a fim de crerem e viverem os que não me viram. Quanto ao que me escreveste, convidando-me a visitar-te, devo realizar aqui toda a minha missão, e após seu cumprimento voltar àquele que me enviou. Mas quando eu tiver sido elevado, enviar-te-ei um de meus discípulos a fim de te curar de teus padecimentos e dar-te vida, a ti e aos que te acompanham. Nessa resposta de Jesus, podemos notar como ele estava determinado a cumprir sua missão, e como a promessa que faz ao rei Abigar está de acordo com tudo aquilo que conhecemos por meio do seu evangelho. E assim, podemos notar como são incríveis e fascinantes os relatos e histórias acerca de Jesus Cristo, do modo como ele influenciou os seus discípulos e como sua figura e mensagem se espalharam até os nossos dias. Pessoal, por hoje é isso. Deixe nos comentários sua opinião sobre essa carta de Jesus. Você acredita que é verdadeira? Em breve publicaremos um vídeo muito interessante sobre como surgiu a Bíblia. Você não pode perder. Para isso, se inscreva no canal e ative o sininho.